Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Está tudo bem com os irmãos? Glória. Os irmãos estão contentes? Amém. Estão felizes com Jesus, como nós mesmos? Eu falo para ele assim, ó, com Jesus. Graças a Deus. Dá uma salva de palmas para o Senhor, irmãos. Graças a Deus. Muito lindo o louvor, né, irmãos? O louvor é a palavra de Deus pregada, né? Logo após vou pregar a palavra de Deus, logo após pregar, irmãos. Pregar não, né? O pregador é meu marido, né? A gente só dá uma palavra. Eu falo para ele que pregador é ele, né? A gente só dá uma saudação, né, irmãos? Quero convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus, está em Lucas 15. Quero já pedir para o grupo de louvor ficar preparado no final para louvar novamente esse louvor, amém? Lucas 15, a partir do versículo 11, diz assim: a parábola do filho pródigo. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2. Aleluia, Jesus. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou toda a sua fazenda, a sua herança, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou apacentar os porcos, e desejava comer, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe: Pai, eu pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze como um dos seus jornaleiros. Faze-me como um dos seus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vestido, e ponte-lhe o anel na mão e as alpargas nos seus pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comemos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e
Graças a Deus, louvado seja Deus. Engrandecido é o nome do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos diz assim, que um pai, um fazendeiro, né? Ele tinha uma fazenda, né? Ele tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2. 2. Um mais velho e um mais novo. E o filho mais novo, irmãos, ele disse para o seu pai, para dar parte da herança dele, que ele não queria mais ficar na casa do pai. Ele não queria mais ser cuidado pelo seu pai. Ele não queria mais ter o conforto da casa do seu pai. Ele não queria. Ele não queria encontrar o conforto nos abraços ali do seu pai. Ele não queria. Ele não queria mais. Irmãos, o testamento, ele começa a ter validade quando a pessoa falece. E quando ele pediu a herança, ele quis dizer, pai, por que o senhor não morre logo? Por que o senhor não morre logo para me pegar a minha herança? Por que o senhor não morre logo para me fazer o que eu bem quero da minha vida? Para mim fazer o que eu quiser? A palavra de Deus diz, irmão, que o filho, ele tinha o dobro do valor da herança dos outros filhos, o filho mais velho. O pai, ele podia repartir em vida. Mas na realidade, irmãos, aquele ato foi mal aos olhos de Deus. Ele queria dizer, eu quero tomar conta da minha vida, o Senhor me dá a minha parte, porque eu não quero viver embaixo das tuas mãos, embaixo das tuas ordens, embaixo das tuas leis, eu não quero. É, Deus. Ele quis dizer assim, eu quero fazer o que eu quero da minha vida. É, Deus. Eu não quero viver embaixo dos seus cuidados. Eu quero fazer o que eu bem entender. É, Jesus. Foi isso que ele quis dizer quando ele falou isso. Pródigo, irmãos, significa uma pessoa esbanjadora. E foi o que ele fez. Porque a Bíblia diz assim, que poucos dias depois ele saiu. Irmãos, qualquer pai ia tentar pelo menos impedir. Sim ou não? Qualquer pai, irmãos, ia tentar pelo menos impedir, ia aconselhar, ia falar, ia ganhar tempo. O que o pai fez? Pegou e deu a parte dele. Deu a parte dele. E aí nós entramos aonde? No livre-arbítrio, né? Vai fazer o que quer, mas vai colher a consequência. Irmãos, a consequência é cheia. Não adianta, irmãos. Não adianta. A plantação é opcional, mas a colheita, né? Qualquer pai, irmãos, ia tentar segurar. Deus não faz isso. Deus não pega a pessoa, senta ela aqui, pega uma corrente grande, amarra de todas as formas, põe um cadeado e fala, você vai ficar aqui, você é obrigado. O pai não faz isso. Não faz, porque senão essas cadeiras aqui estavam cheias de gente amarrada. O pai não faz isso. Senão nós tínhamos gente amarrada até naquelas lá fora. O pai não faz. Ou o filho fica por amor, porque ele quer, porque ele ama, ou senão ele vai fazer igual o filho pródigo. Uma hora a conta vai chegar. E a palavra de Deus, irmãos, ela continua nos dizendo que esse rapaz, o esbanjador,
esperar, que soube esperar o filho ter a experiência dele lá fora, que soube esperar o filho voltar verdadeiramente com o coração de ficar, né? Então nós vemos muito a posição do pai nessa palavra. E ela nos diz assim, irmãos, que o filho foi, partiu. Enquanto você tem dinheiro, a gente sabe que lá fora o negócio é diferente, né? Enquanto você tem dinheiro, você anda rodeado, né? Mas, irmãos, uma coisa é certa. O dia que a pessoa cai na amargura, cai na dificuldade, é a família que ajuda. Essa é uma verdade nua e crua. É a família o apoio da pessoa ali, né? Temos muitos bons amigos, tudo, mas a família é aquela que acolhe, né? Então, irmãos, e ele foi, e ele gastou todo o dinheiro, com certeza gastou, a Bíblia fala que ele gastou dissolutamente, né? Gastou desvairadamente, deve ter gastado tudo com coisas fúteis, né? Com certeza tinha os amigos na época, né? E a Bíblia nos diz que naquela terra começou uma grande fome, uma grande necessidade, né? E a Bíblia diz assim, irmãos, que aquele jovem, né, provavelmente já sofrido também, perdeu tudo que tinha, gastou tudo que tinha, provavelmente lembrava, né, de tudo que fez. E a palavra de Deus diz assim, que de tanto ele procurar, teve lá um senhor de campo que deu ali uns porcos para ele cuidar. Deu ali uns porcos para ele cuidar. E ele não tinha outra opção, né? A Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. A Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. Mas, irmãos, e ele estava ali cuidando daqueles porcos. E a palavra de Deus nos relata que a fome dele era tanta que ele tinha vontade de comer daquelas bolotas ali que ele dava para os porcos. Já era difícil para um judeu ter que cuidar dos porcos. E agora comer a comida dos porcos, né, irmãos? Olha a situação que a pessoa chega, né? Olha a situação que a desobediência na vida do homem e da mulher acarreta para a desobediência, acarreta as consequências, né? Irmãos, se a Bíblia diz assim, que aquele homem, ele caiu em si. Uma pessoa que cai em si é porque ela está desvairadamente fora de si, né? Provavelmente ele estava assim, de uma maneira terrível. A Bíblia diz que ele cai em si. Naquele momento, irmãos, eu acredito piamente que bateu o arrependimento na vida dele. Eu acho que ele olhou, lembrou da casa do pai dele. Ele lembrou que ele saiu e ele gastou tudo desvairadamente. Naquele momento, eu acredito que foi aonde que bateu o arrependimento na vida dele. E ele falou assim, provavelmente ele pensou assim, até os empregados do meu pai têm uma casa para morar. Até os empregados do meu pai têm uma roupa para vestir. Até os servos do meu pai têm comida para comer. E eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, eu pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho, mas faze-me como um dos seus empregados, faze-me como um dos seus servos. Nesse momento, irmãos, ele nem quis, ele viu que ele não era nem digno de ser chamado de filho, de ser tratado como filho, de ter a posição de filho. Ele disse simplesmente, faze-me como um dos seus servos. Ele deixou tudo
posição de filho de lado. E a Bíblia diz que ele levantou e foi lá ter com o pai dele. Glória a Jesus. E eu imagino, irmãos, que esse momento foi um momento maravilhoso. Foi um momento maravilhoso. Porque a Bíblia diz assim, que ele correu. Ele correu e foi lá ter com o pai dele. Ele levantou e foi ter com o pai dele. E quando o pai dele, irmãos, avistou ele de longe, provavelmente, toda fazenda, né, pelo menos, é mais ou menos uma regra, tem uma porteira, né? E ele, nesse caminho, irmãos, ele foi, porque ele se arrependeu. E nesse caminho, com certeza, ele foi pensando, será que o meu pai vai me aceitar de volta? Eu andei por tantos lugares. Eu fiz tantas coisas erradas. Eu errei contra o meu pai, pedindo aquela herança. Mas será que meu pai vai me aceitar de volta? Será? E ele teve esse tempo porque ele foi caminhando, provavelmente sujo, provavelmente rasgado, provavelmente todo maltrapilho. Irmãos, se a Bíblia diz assim, e o pai dele enxergou ele de longe. Aleluia, E o Deus. pai dele saiu correndo para encontrar Aleluia, ele. Jesus. Naquela época, irmãos, o senhor de idade, ele não podia correr. Ele não corria. Mas a Bíblia diz assim, que aquele homem, ele se moveu de íntima compaixão. Quando ele viu o filho dele naquela situação, ele se moveu de íntima compaixão. Naquela época, irmãos, ali o pessoal da volta, as vizinhanças, os amigos, a parentela, eles se ofendiam. E eles tomavam as dores para si. Aquele jovem, ele poderia até mesmo ter sido apedrejado. Mas o pai dele correu. O pai dele se moveu de compaixão. O pai dele abraçou ele. Se alguém jogasse alguma pedra, ia acertar no pai dele. O pai dele, irmãos, esteve todo o tempo ali com os braços abertos, esperando o filho. O pai dele esteve todo o tempo ali, esperando que o filho voltasse. É, Deus. E ele correu. E ele abraçou o filho dele. É a mesma maneira que Jesus faz, irmãos. Faz comigo e faz com você. Porque Jesus, ele sempre dá um jeito para nós termos uma vida melhor. Essa é uma realidade. Jesus, ele sempre intervém na minha e na sua vida para que nós tenhamos uma vida melhor. Aleluia, Deus. Não somente aqui, irmãos, Aleluia. mas no céu. Eu creio, Deus. Uma eternidade no céu ao lado dele. Eu creio, Jesus. Não vale a pena nós perdermos essa oportunidade. Aleluia, Deus. Por nada vai valer a pena. Verdade, Deus. Por nada. Por qualquer coisa que você pense. Nada vai valer a pena nós perdermos o céu. Não vai valer a pena. Nada vai valer a pena nós perdermos o céu.
E aquele jovem, irmãos, o pai dele abraçou ele. O pai dele beijou ele. Mas não como um beijo de cumprimento. Mas como um beijo, irmãos, de saudade. Um abraço de saudade, de retorno. Aquele jovem provavelmente, irmãos, estava cheirando porquinho. Provavelmente ele estava cheirando porco. A Bíblia diz que ele levantou e foi ter com o pai dele. Do jeito que ele estava, ele foi. Aquele jovem, irmãos, estaria numa situação difícil. Até mesmo de ficar perto. Devia estar cheirando porco, devia estar suado, devia estar todo empoeirado. É, Deus. E o pai dele, ele disse para o pai dele: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Verdade, Deus. Mas olha o que o pai fez, irmãos. Provavelmente ele pensava que o pai dele ia dar o sermão dele. Ou até mesmo poderia falar: tem que te avisar, não faz isso. É. Mas não, irmãos. Verdade, Deus. O amor de pai, o do pai, Verdade. é um amor incondicional. Aleluia, Deus. Independente da maneira que você esteja. Independente, o pai não quer te perder. Ele não abre mão de você. Ele não desiste de você. Eu creio, Deus. Você pode estar da maneira que você tiver. Ainda dá tempo para você cair em si e fazer como aquele filho. E fazer como aquele filho. Aleluia, E Deus. voltar para o teu pai. Glória a Jesus. E voltar para o teu pai. Possa ser que até hoje você fez o que bem quis. Mas o Senhor, Ele quer tomar as rédeas da sua vida. Aleluia, O Deus. Senhor quer mudar o quadro da sua história. O Senhor quer mudar a situação da sua história. E o pai, irmãos, ele chamou os seus servos e disse assim: matai o bezerro e comamos e alegremos-nos, porque esse meu filho estava morto na sua situação, estava morto nos seus pecados. Este meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Estava perdido e foi achado. Aleluia, Deus. Comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Eu creio. Hoje o Senhor acha a mim e a você. Hoje o Senhor nos acha. Hoje o Senhor, Ele tem anel para pôr no dedo. Aleluia. Hoje o Senhor tem anel para colocar no dedo, como um sinal de autoridade. Hoje o Senhor tem roupas novas, roupas dignas do Filho. Tem alparca para os seus pés.
Hoje, Senhor. Hoje, Senhor, Ele renova a condição de filho na sua vida. Na minha e na sua vida, filho amado, filho em amor incondicional. Hoje o Senhor, Ele renova as promessas da sua vida. Porventura as alianças que estejam quebradas, o Senhor renova hoje. Eu creio em Deus. Aleluia, Deus Santo. Deus fiel, aleluia. Deus, aleluia. Volta hoje para a casa do teu Pai. Aleluia, Deus. Volta hoje para a presença do teu Pai. Volta hoje a desfrutar as bênçãos do teu Pai na sua vida. Volta hoje a desenterrar tudo aquilo que o Senhor já tinha te dado como herança e você enterrou. Desenterra hoje essas ferramentas. Volta hoje ao teu primeiro amor. Volta hoje às tuas primeiras obras. Volta hoje a ser como você era antes. Volta hoje a ser o Senhor, a tua prioridade. Volta hoje. Não deixa pra amanhã, não. Volta hoje. Volta hoje, o Senhor te chama. Volta hoje a fazer aquilo que você fazia e hoje não faz mais. O Senhor, Ele te chama hoje a voltar. O Senhor, Ele te chama. Ele te chama porque Ele não desistiu de você. Ele não desistiu. A obra na sua vida está incompleta. Te agradecemos, meu Senhor. A obra na sua vida ela está incompleta. E o Senhor tem coisas grandes para fazer na sua vida, através da sua vida, para fazer na sua igreja. Volta hoje. Quantos que estão parados e poderiam estar bem longe? Bem longe. E o Senhor diz assim para você: volta hoje a fazer o que eu coloquei nas tuas mãos. Volta hoje. Volta hoje a fazer o que você fazia antes. Volta hoje. Porque talvez você não vai ter tempo quando você resolver. Às vezes você faz um pensamento daqui 10, 5, 2 anos. E talvez você não tenha mais esse tempo. Volta hoje.